Agora nós vamos falar sobre dano existencial com o advogado, mestre e doutorando em Direito Empresarial, doutor Aurélio Miguel Bowens da Silva, que está aqui com a gente. Bom dia, doutor. Bom dia. Obrigado pela participação do senhor. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre um direito tão novo como o dano existencial. Pois é, como é uma novidade, explica pra gente o que é o dano existencial. Dano existencial é o que a gente tem de mais novo, mais recente sobre o tema responsabilidade civil. Sempre que você causa prejuízo a alguma pessoa, você tem que indenizar esse prejuízo. E aí, originalmente, se falava em indenizar os prejuízos patrimoniais. Mais tarde, se falou em indenizar os danos morais, que é o sofrimento da pessoa propriamente. E atualmente se fala em indenizar os danos existenciais. Se você tem a existência prejudicada por conta de alguma pessoa, um acidente, uma doença no trabalho, você tem direito a buscar uma indenização por conta dessa existência prejudicada. Como é que a gente conclui uma existência prejudicada? Bom, todos nós buscamos o quê? Buscamos ser felizes. É isso que a gente busca na vida. E a nossa felicidade, ela é alcançada com uma vida completa, com trabalho, lazer, cultura, educação. Sempre que você tem algum prejuízo nas relações de vida, ou com a família, ou com a sociedade, ou um projeto de vida prejudicado, você tem direito, você tem a tua existência prejudicada, e aí você tem direito à indenização. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples, né? Vamos imaginar um acidente de trânsito. Um acidente de trânsito normalmente tem um prejuízo material lá, do veículo bateu, tem um valor que tem que indenizar para consertar o veículo. Essa pessoa, se acidenta no acidente, se ela tem alguma lesão, ela sente dor, ela tem a dor do tratamento. E vamos mais além ainda, e nesse caso seria o dano moral. Mas vamos mais além ainda. Se essa pessoa, por um exemplo, ela costuma fazer pintura, pintar quadros, e é um espaço de vida onde ela é feliz, e tem a existência dela feliz, e por conta desse acidente, ela tem um prejuízo na mão, aí ela não perdeu a mão, ou perdeu o braço, ou não tem mais o mesmo movimento para fazer aquela arte que ela fazia, né? Perceba que ela não vai mais poder exercer aquele lazer, a cultura, a existência dela propriamente não vai mais ser igual ao que era. Como era antes. Com certeza. Então, isso não é só para pintura, a gente pode imaginar coisas simples, né? Até um trabalho social, por exemplo, que a pessoa fazia. O que te faz feliz, né? Eu vou dar um exemplo, assim, a gente faz muitos casos de indenização. Muitas vezes eu vou atender o cliente na casa dele e ele está lá na cama, não pode sair do quarto porque está com um problema da perna, um problema de locomoção, e fica lá meses, se não anos. Que existência que essa pessoa tem? Se ela não tivesse o acidente, ela teria uma existência diferente. Ela poderia estar se relacionando com a família, com os filhos, enfim, sendo feliz, né? Então essa pessoa que tem a existência prejudicada, ela pode pedir uma indenização. Mas isso é uma novidade no meio, né? É uma novidade, é um direito recente, surge na Itália. No ano de 2000, é a primeira decisão na Itália que trata disso. É sobre um pai que abandonou o filho. Então, durante anos, o pai não pagava alimentos e, o mais importante, não participava da vida do filho, né? E todo pai tem o dever de participar da vida do filho. Então, quando o filho cresce, ele entra com uma ação dizendo o seguinte: olha, a minha existência foi prejudicada porque o meu pai não esteve presente, porque o meu pai não me ajudou financeiramente, porque o meu pai prejudicou a minha existência. E aí a Corte Superior Italiana fixa lá a primeira indenização, o leader case, como se diz, né, o caso líder, a primeira indenização por dano existencial. Do mundo.
assim, existem em outros países uma noção do dano existencial. Não propriamente o dano existencial, mas uma noção do dano existencial. Na França, nos Estados Unidos, se fala da indenização do bem viver, que é algo parecido. Semelhante. O que a gente tem que entender é que o direito evoluiu da simples indenização dos prejuízos para o dano moral e hoje para a existência da pessoa, né? Ou seja, o direito percebe que a vida da gente não é só o prejuízo do carro ou uma dor moral, mas também a nossa existência, que tem que ser respeitada. E sempre que alguém te causar um prejuízo na existência, tu tens direito a voltar ao estado anterior das coisas. O que era antes, se você não tivesse prejudicado? Como é que seria a minha existência? Seria diferente. Agora, o exemplo que o senhor deu aí, né? Desse primeiro caso, dessa primeira jurisprudência, a gente pode dizer assim, da Itália lá, quando surgiu o dano existencial. Se a moda pega, hein, doutor? O que nós tem temos de pai virando as costas para filho aí não é fácil, hein? É verdade. E isso não é só na relação pai-filho, em todas as relações, né? Sim. Nas relações de família, na relação Quer dizer, de trabalho. pode ser aplicável, é aplicável também nesse tipo de relação. Em todas as relações que você tem alguém que comete um ato ilícito, que causa prejuízo a uma pessoa, essa pessoa tem o direito... Que prejudique a sua existência. Tem o direito de buscar... Cabe ao dano existencial. É isso aí. O que nós temos que ter em mente? Que nós temos que respeitar as pessoas como seres humanos. Então, sempre que eu for prejudicar alguém, eu tenho que ter em mente que não é só uma indenização material, mas eu tenho que... A restituição desse prejuízo da pessoa é o mais amplo possível. Como se não tivesse cometido aquele ato ilícito. Uhum. É isso que o direito busca. Voltar ao estado anterior do ato ilícito. Então, se eu prejudiquei alguém, como é que seria antes, sem esse prejuízo? Você não teria sofrido, então, dano moral. Você teria outra existência, dano existencial. Você não teria aquele prejuízo material, dano material. Bom, essa novidade, né, no meio jurídico levou o senhor a fazer uma pesquisa e, baseado nessa pesquisa, hoje à noite só está lançando o livro Dano Existencial, uma análise jurídica profunda nas Cortes Superiores do Brasil. O que traz essa obra, doutor? Bom, eu fiz uma pesquisa nas Cortes Superiores, no Tribunal Superior do Trabalho, no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, para identificar como é que os tribunais vêm tratando o dano existencial. E, de fato, existe muita confusão ainda sobre o dano existencial, confundindo com dano moral, entendendo que esse direito não existe. E essa pesquisa me deu subsídios, base, para poder escrever sobre como o dano existencial tem sido reconhecido nas Cortes Superiores. Como é que tem sido? Como é que o senhor fez esse estudo? E o que o senhor encontrou? Já tem algum caso? Tem. Uma empresa, alguém condenado por dano existencial no Brasil? Tem. Como é que eu fiz essa pesquisa? É tempo pesquisando. Imagino. Né? Jogando palavras-chave lá nos sites de pesquisa e buscando, lendo as decisões e fazendo aí um resumo do que foi encontrado. E no Tribunal Superior do Trabalho já existem decisões de dano existencial. Em 2 casos, basicamente, quando a pessoa faz muitas horas extras, né? Então a pessoa trabalha todo dia 12, 13, 14 horas por dia. Essa pessoa, ela não tem tempo para viver com a família, ela não tem tempo para fazer um esporte, ela não tem tempo para fazer um curso, para ter o lazer, para ter educação, enfim. Esse prejuízo é indenizável e aí o Tribunal Superior do Trabalho tem reconhecido uma indenização aí entre 10 a 20 mil reais
dependendo muito do caso, evidentemente. Por dano de existência. Por dano de existência. A pessoa não tem tempo para viver, para existir. Né? Também tem reconhecido quando o trabalhador, por exemplo, não tem férias durante vários anos. Tá? 5, 6, 7 anos não tem férias. Né? Não viaja com a família, não tem um tempo para programar as férias com a família. Também, nesse caso, tem sido reconhecido dano existencial. E eu não encontrei no Tribunal Superior do Trabalho, mas nos tribunais inferiores, um outro caso que acontece muito dano existencial é o acidente de trabalho. A doença de trabalho, o acidente de trabalho, que normalmente causa incapacidade no trabalhador, que ele fica na cama, incapacitado de existir, de viver como antes do acidente. Isso. Também tem algumas decisões aí reconhecendo o dano existencial. Então, e aí, nesses casos, pode gerar dano material, dano moral e dano existencial. É isso aí. E é aplicável, né? É a completa restituição dos teus prejuízos. É como se aquele dano como se não tivesse acontecido nada. É isso que se busca. E o que o senhor busca com essa obra que o senhor vai lançar hoje à noite na OAB aqui em Blumenau? O objetivo de fazer esse livro, primeiro, é tratar de um tema que é novo e que poucos livros falam sobre. Uhum. Segundo, tornar esse tema conhecido na sociedade. Porque a sociedade tem que saber quais são os seus direitos e deveres, não para entrar com a ação, mas para que a gente tenha uma sociedade melhor. A partir do momento que você sabe quais são os seus direitos e deveres, você vai respeitar o próximo e a gente vai ter uma sociedade melhor. Então, basicamente, o objetivo é tornar esse tema conhecido. O dano existencial, ele já faz parte da legislação brasileira? Em 2017, a reforma trabalhista acrescenta na CLT esse termo, dano existencial, mas não trata especificamente. Não fala como é que vai ser o arbitramento. Não define ele, né? Não define. Se fala assim, muito abstratamente, deixa lá escrito que existe a reparação patrimonial e existe a extrapatrimonial, e que não é palpável, né? Não é de bens e de coisas. Então, nessa reparação extrapatrimonial, cita lá dano moral e dano existencial. É o que a gente tem hoje na legislação. É uma citação. É uma citação. Sem uma definição clara, né? E isso não pode trazer interpretações futuras? Digamos, daqui a pouco nasce uma correria aí de casos na justiça por danos existenciais e acaba subindo e parando lá no STF. E hoje todo mundo tem uma preocupação com o STF, né? E aí vão lá os ministros do STF e acabam não encontrando uma definição correta. Isso não pode atrapalhar, doutor? Pode. O ideal é que a lei trate especificamente o máximo possível de um direito. Exato, né? Quando a lei não faz isso, aí é competência do judiciário dar resposta para a sociedade. Dizer como é que vai ser, como é que vai se aplicar. E o Supremo Tribunal Federal é a Corte Suprema do Brasil. É onde as questões realmente vão ter uma resposta final. Então, isso que você está falando é bem provável que aconteça. É bem provável que aconteça no futuro. Com o tempo, né? Com o tempo. Hoje as causas ainda são poucas pelo desconhecimento, mas dependendo do tamanho. E cabe aos nossos legisladores, por exemplo, né, garantir essa legislação? Essa é a função, é a competência do legislador. E é importante que ele veja como é que acontece na Itália, como acontece no mundo. E fazer um texto correto para essa legislação, né? Com certeza, faça da melhor forma possível no Brasil. É que a gente precisa, né? Porque o pedido de dano existencial está se tornando mais comum na legislação trabalhista. É justamente porque é ali que o senhor encontrou, né, essa legislação? Eu acredito que sim. Eu acredito que é porque tem essa faltando conhecimento, né? Tem a referência na CLT e é onde o tribunal começa a enfrentar essa situação. Na legislação civil, é possível o pedido,
é possível pedir, mas a legislação não trata especificamente. E os tribunais acabam não dando a resposta adequada por conta disso. Certo. Então, dano existencial, né, que é algum dano que prejudique a sua existência, né? Algo que você fazia e não pode mais fazer por causa de algum dano. É um direito que surgiu na Itália, né, doutor, no começo aí dos anos 2000, então é recente, gera muita dúvida, e o doutor Aurélio Miguel, então, fez uma pesquisa sobre esse tema e hoje está lançando o livro Dano Existencial, uma análise jurídica e profunda nas cortes superiores do Brasil, para entender como a corte no Brasil está lidando com essa nova prática jurídica, né? Que resumo o senhor faria sobre essa questão, essa novidade empregada aqui no Brasil, na justiça brasileira? O que a gente pode resumir das cortes superiores, só o Tribunal Superior do Trabalho que vem enfrentando essa situação, com decisões repetidas sobre horas extras habituais, exageradas, e a não concessão de férias durante muitos anos. Uhum. E nos tribunais inferiores, muita confusão. Decisões Falta de entendimento sobre esse assunto também, justamente, né? Justamente. E aí a função do livro. E aí, até gostaria de aqui registrar a sensibilidade da OAB, do presidente da OAB, Dr. Rodrigo Suete, que abraçou a ideia de fazer o lançamento do livro na OAB, que não é só para advogados, apesar de que é na casa do advogado, né? E aqui já registro o agradecimento à OAB, ao presidente Rodrigo Suete, mas apesar de ser na casa do advogado, é aberto ao público em geral. E o livro que você pode encontrar aí na Amazon, nas redes digitais, é uma linguagem muito simples, objetiva, não tem nada daquele juridiquês que a gente não entende, né? Porque o tema é muito técnico, né? Muitas vezes nem o advogado entende o juridiquês, né? Quando começa a falar latim, então, abandona. Acabou-se. Mas então tá, hoje a partir de que horas lá na Casa dos Advogados? Às 7 horas. 19 horas. Teremos um bate-papo, um happy hour, o livro físico vai estar à venda. E nas redes sociais, eu tenho o Instagram aureliomiguel.advogado. Lá a gente sempre está alimentando sobre notícias, acontecimentos do dano existencial. Para que você tenha um conhecimento melhor, né? E em caso de necessidade também busque aí os seus direitos também na questão do dano existencial. É o primeiro livro que o senhor lança, doutor? Na verdade, eu já participei de vários livros, mas é o primeiro livro que que envolveu uma maior pesquisa, um maior tempo, uma maior dedicação. Por isso que eu tenho tratado ele como filho. Até na hora de publicar, um grande amigo que é o professor Luiz Eduardo Günther, ele é desembargador, decano, o mais antigo desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. Debati com ele, será que está na hora de publicar? Será que não está? E ele me disse, publica, depois vem as críticas, depois vem os acréscimos, faz uma segunda revisão, uma terceira revisão, vai crescendo o teu filho, né? Então, isso. A gente nunca acha que está pronto, né? É mais ou menos como filho, a gente nunca acha que está pronto para a vida, mas resolvi publicar agora e nas próximas revisões a gente vai atualizando, né? Atualizando, melhorando, acrescentando. E daqui a pouco vira um manual, quem sabe? Quem sabe? Tomara. Doutor Aurélio Miguel, obrigado pela participação do senhor aqui. Sucesso com essa obra, né? E bom lançamento hoje à noite na Casa dos Advogados. Muito obrigado, fico feliz aqui de falar para um público tão seleto quanto o teu e de poder trazer esse novo direito para que as pessoas conversem com o seu advogado de confiança, com o seu amigo, troca ideia. É assim que a gente aprende e evolui. Exatamente. Um abraço, doutor. Um grande abraço.